Senhor, que venha de... É uma palavra que muitos pregadores vêm entregar a chave de casa, mas uma palavra que venha, Pai, nós confrontar, nós estamos aqui, Pai, cheio da Tua presença, Pai. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Eu pedi à amada igreja que fiquem todos de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Quero deixar para a amada igreja Salmo 92. Amém, igreja? Então vamos nós. O salmista louva a Deus por amor à sua obra, justiça e graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o solteiro, sobre a harpa com um som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundas são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e floresce todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois és que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder. Como de um unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Mas os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciares que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém, igreja? Pode sentar. Amado Deus, soberano Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, para poder, Senhor, ministrar a Tua palavra, Senhor. Que seja tudo conforme Tu queres, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu venha, Senhor, diminuir cada vez mais, Pai. E que o Senhor venha, Senhor, falar sobre a minha boca, Pai. Porque tudo é para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Abra, Senhor, o entendimento, que possamos entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. É o que eu peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu entrei aqui no Salmo 92, li todo, mas eu quero falar sobre versos 12, 13, 14 e 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Meus amados, lendo aqui esse salmo, a dificuldade, ela vem para todos nós. Não existe
aquele crente que fala que não tem a dificuldade para ele. Esse momento chega para todos nós, mas com certeza, aquele que está alicerçado na casa do Senhor, esse tem preparo para atravessar pelas dificuldades. Ao contrário daqueles que têm todas as condições, humanamente falando, para se dar bem na vida. Tem todas as características de um vencedor, mas levam por viver uma vida fadada ao fracasso. O que eu quero dizer com isso aí? A nossa vida evangélica, ela só depende de nós. Ela só depende de nós. Se nós pararmos para olhar, Deus deixou uma Bíblia para todos nós. Mas o que acontece hoje na casa do Senhor? Na casa do Senhor nós vemos pessoas, em vez de abrir os ouvidos e a mente para estar aprendendo, para estar adquirindo de Deus, a palavra de Deus, não. Nós estamos reparando quem fala bem, quem se veste bem. Nós estamos preocupados de olhar para o irmão. Nós estamos esquecendo de olhar para dentro da palavra de Deus, para que nós possamos verdadeiramente aprender, para que nós possamos verdadeiramente ser um corpo em Cristo, onde nós precisamos estar unidos. Vamos esquecer a forma de cada um falar, vamos esquecer a forma de cada um se vestir. Vamos nos aprofundar na palavra de Deus, porque é essa que vai nos libertar, é essa que vai nos capacitar, é essa que vai nos preparar. Eu vou me aprofundar aqui, mas eu estou entrando nesse termo para que a gente possa entender que, por muitas vezes, nós estamos dispersos a palavra de Deus, mas ainda não nos contentamos, aí queremos dispersar o nosso irmão de estar focado na palavra de Deus. E aí depois lamentam que as bênçãos não chegam, que a prosperidade não chega até ele. O importante é quando se ministra uma palavra de Deus, que a gente possa marcar, guardar e em casa querer ler para poder entender, né, o que está escrito ali, ao invés de reparar o irmão que está falando. Mas vamos lá, vamos entrar aqui. O justo florescerá como palmeira e crescerá como cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerá nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto e que Ele é minha rocha e não há injustiça. Pois bem, aí a gente começa a querer entender, poxa, o que o salmista quis falar aqui? Eu fui procurar ver, Salmo 92, o salmista é desconhecido, tá? Não tem que as pessoas falar, Moisés, Davi, mas esse salmo aqui, ele é um salmo que o autor é desconhecido. Na verdade, são 34 salmos que o autor é desconhecido. Mas aí a gente começa a buscar. E aí, eu fui ver, cedro do Líbano é uma planta onde ela cresce muito lento. Essa planta, em 5 anos, 3 anos que ela é plantada, ela cresce 5 centímetros. Ela cresce 5 centímetros. Mas, em compensação, a raiz dela vai a 2 metros de profundidade. E aí eu começo a tentar trazer isso para a vida cristã.
Veja bem se não tem a ver com a gente. Veja bem. O cristão, ele tem que estar alicerçado na casa de Deus. Não se preocupa em querer se aparecer para o próximo. Não se preocupa. A primeira preocupação é alicerçar na palavra, buscar, entender, querer, conhecer. Quando a gente se preocupa muito em se aparecer, as nossas raízes estão rasas. E aí vem o vento. E o que acontece? Toma. É por isso que nas igrejas, os caras, mimimi, eu vou para ali, vou para aquela outra lá. Eu vou para ali, ó. Ah, mas chega ali, eu vou para outra. Sabe por quê? Não consegue criar raiz. Não consegue se aprofundar. Porque uma vez, quando nós estivermos com raiz aprofundada, sabe o que nós vamos fazer? Em vez de abrir a boca para falar pelo irmão, eu vou segurar, meu irmão, vamos estar juntos. Vamos orar. Vamos orar para esse irmão para que Deus edifique a vida dele. Vamos nós ajudar ele no conhecimento. É isso que Cristo quer que nós façamos dentro da casa de Deus. Mas aí a gente vai mais além. Aí a gente olha aqui, ó. Os que serão, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão no ato do nosso Deus. E aí a gente começa a entender essa planta. E é assim que um cristão tem que ser. Cedro do Líbano. Essa palavra é muito forte. O cedro do Líbano, ele cresce muito pouco a cada ano. Mas, depois do 4º ano, ele começa a crescer 20 centímetros. Ou seja, vê se não tem a ver com a gente. Chegamos na casa do Senhor, levantamos a mão, aceitamos o Senhor como Salvador, começamos a aprender. Calma, não tenha pressa. Calma, não tenha pressa de querer mostrar que você sabe. Porque o Senhor, Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele nos conhece. Então Ele sabe quem somos nós. E aí a gente começa a aprender. Aí começa a entender um pouco da palavra. E vem passando o tempo. A raiz vai crescendo. E a gente vai se enchendo. E o Espírito Santo de Deus começa a falar com a gente. O Espírito Santo de Deus começa a transformar as nossas vidas. Olha, eu vou falar para vocês. Às vezes eu paro para olhar a minha vida. E hoje mesmo eu ainda falei sobre isso. Não sei se o Caô ouviu eu falando para ele. E aqui no PGE, eu aprendi a ser cristão. Aqui no PGE, eu aprendi a respeitar. Aqui no PGE, eu aprendi a abraçar o meu próximo. Então assim, a gente vai crescendo. A raiz vai se aprofundando. E no momento que as nossas raízes vai se aprofundando, o Espírito Santo vem nos abraçando, vem nos edificando. E aí a gente olha, essa planta, ela é tão resistente, que o caule dela é tão denso, praga nenhuma entra, nem cupim, nem outro tipo de praga. E não é assim que nós temos que ser. Imagina nós unidos em um só corpo que é Cristo. Glória a Deus. Quem vai poder contra nós? Quem? Se nós estivermos unidos, ninguém vai poder com a gente. Ninguém. Porque a união vai trazer a presença de Deus sobre a vida de cada um de nós. Vai trazer o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aí eu vou mais além. A Bíblia fala de corpo. Se nós somos um corpo só em Cristo, como eu posso abrir a boca para falar de qualquer irmão meu? Não posso. Eu faço parte desse corpo. Então eu não posso criticar, mas eu posso sim abraçar esse meu irmão. Mas eu posso sim ajudar a esse irmão edificar.
E aí nós vamos mais além. Essa planta é uma planta milenar. E ela é do Líbano. Se vocês chegarem lá hoje ou procurar pesquisar, vocês vão ver que, sendo do Líbano, é uma planta milenar. Ou seja, é uma planta milenar. É uma planta que atinge 40 metros de altura. É uma planta que ela vem dar seus frutos 40 anos. Ela dá fruto, não é fruta. Fruto para que dê frutos. Caia a semente para que possa brotar e dar mais árvores, mais frutos. E não é esse o chamado? Não é esse o chamado que Jesus tem para as nossas vidas? Não é esse? Jesus fala: ide, pregai o Evangelho em todo o universo. Esse é o chamado que Deus tem na nossa vida. Quanto tempo nós perdemos por desobedecer, de não querer agregar na obra do Senhor? Quanto tempo nós perdemos por não querer fazer aquilo que Deus quer que nós façamos? Eu vou pedir, calma, botar para mim aqui Salmos 37, verso 25. Olha o que Davi fala, olha o que Salmo de Davi fala. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, sem a sua descendência, a mendigar o pão. O que eu quero dizer para vocês, meus amados, que é assim, quando nós vivemos dentro da casa do Senhor, procurando nos alicerçar, procurando nos unir ao nosso irmão, procurando viver de obediência. Ora, quem somos nós? Quem somos nós para que possamos ser desobedientes? A desobediência, ela gera consequências. A consequência, muitas das vezes, traz sofrimento, necessidade. E aqui está dizendo, Davi está falando, que nunca viu um justo, e nem sua descendência, mendigar o pão. E é dessa forma que Deus faz com a gente. Quando nós decidimos ser humilde, obediente, procurar aprender a palavra, procurar viver a palavra de Deus, com certeza a dificuldade vem. Mas existe um Deus que olha para nós e nos sustenta. Existe um Deus que olha para a gente e faz com que a gente passe por aquele momento, mas sem mendigar o pão, sem faltar a necessidade. Eu lendo essa passagem aqui, e aí eu fico assim, quando eu leio a palavra de Deus, eu gosto de trazer para os meus dias atuais, gosto de trazer para dentro da minha vida, eu gosto de ficar pensando e vendo. Aí a gente vê pessoas que são assim, para a gente, admirado. Eu não posso falar referência, porque para falar referência a gente tem que olhar as obras. Sem obra eu não posso falar da referência. Então assim, mas a gente às vezes admira pessoas, só que a gente vê pessoas dentro da igreja onde a sua vida era para ter uma condições e começa lentamente, a vida começa a mergulhar lentamente a vida da pessoa. Mas se a gente parar para analisar antes da vida da pessoa começar a descer, a mergulhar, é porque a vida espiritual dela já está caindo. Vive na desobediência da palavra de Deus. Vive
tirando o foco dos próprios irmãos. Eu congreguei em 3 igrejas. Uma fechou. Mas eu vou falar para os meus amados irmãos. Pode observar isso aí, pode observar, tá? E quando ver errado, pode me chamar a minha atenção. Vocês não vão me ver na hora da palavra falando com alguém. Vocês não vão me ver na hora da palavra saindo fora da palavra. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que me edifica. É a palavra de Deus que me sustenta. Então, se está na hora da palavra sendo ministrada, por que eu vou ficar andando dentro da igreja? Por que eu vou estar conversando com um amigo meu? Se eu venho para a igreja, é porque eu quero Cristo. Se eu quero Cristo, eu quero palavra. Eu quero ser doutrinado, eu quero ser ensinado, eu quero crescer. Por isso eu venho para a igreja. Senão eu não viria para a igreja. Se eu estou aqui, é porque eu quero conhecer mais de Cristo. Eu quero conhecer de Cristo. Eu quero um dia fazer parte de morar na glória. Então, por isso, eu procuro aprender, procuro me dedicar. E aí, eu olhando para essa árvore assim, eu falei assim, caramba, o salmista, ele enfatizou essa árvore com a nossa vida dentro da igreja. E aí fala assim, ó, esse versículo aqui falou comigo no culto das mães. Né? Quando a pastora começou a chamar pessoas para dar oportunidade, eu falei assim, Senhor, eu não tenho uma palavra, como é que eu vou levar uma palavra? Aí Deus me deu esse salmo, esse versículo que eu vou ler aqui. Eu falei assim, mas Senhor, mas o que tem a ver esse versículo com o Dia das Mães? E aí Deus falou no meu coração assim, por acaso, uma mãe com 80, 90, ela deixa de ser mãe? Então assim, e aí fala aqui, ó, na velhice ainda darão frutos. Aleluia. Serão viçosos e florescentes. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para vocês, meus amados? Não tem idade, não tem tempo para que nós possamos abrir a nossa boca e levar o Evangelho. Não existe isso. Eu vi a mãe do Xavier aqui, e eu vi que ela é uma senhora muito observadora. E eu passei por ela ali, ela me chamou e falou assim, oi, tudo bem? Eu falei assim, tudo bem. Ela falou para mim assim, ó, o senhor está sem vir, né? Eu falei para ela assim, sim, eu não estou vindo. Aí ela foi e falou para ele assim, mas o senhor também mora muito longe, né? Eu falei assim, moro muito longe. Ela falou assim, ó, eu já morei em Araruama, não é isso? Não é doido? Ela falou para mim, eu já morei em Araruama e era muito longe. Eu não sei como o senhor consegue vir. Não sei como. Aí eu falei para ela assim, eu venho pela presença de Deus, eu venho buscar a Deus. Para isso eu venho. Não tem como eu desanimar para poder vir buscar a Deus. Não existe distância. E aí eu prestei atenção na sua mãe e falei assim, caramba, a senhora, ela presta atenção em todos nós. Aí eu quero dizer para vocês, se essa senhora presta atenção em todos nós, imagina um visitante. Imagina um visitante que chega na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus e ele encontra um irmão conversando com um, ele encontra um irmão levantando, a irmã levantando, um para lá, o outro indo para cá, o outro indo para cá. Referência à palavra de Deus. Nós estamos falando de Deus, de um Deus que tudo pode. Aleluia. Sobre todas as coisas. Então nós temos que aprender. Começou a palavra, eu tenho que aprender a ficar sentado quieto no meu canto. Eu tenho que aprender. Existe coisa na nossa vida que muitas das vezes a gente não dá importância, sabe por quê? Que a gente não quer entender o que a palavra de Deus diz para a gente. A gente não quer entender. Porque no momento que a gente começar a prestar atenção na palavra, a palavra vai começar a mudar a nossa vida. Vocês querem ver uma coisa? Deuteronômio 28. Entenda isso, por favor. Entenda isso, que a obediência vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Se vocês forem obedientes, vai haver mudança na vida de vocês
por Deus. Nós olhamos para Deuteronômio 28, versículo do 1 ao 14, só fala de bênção. Só fala de bênção. É bênção correndo da irmã, que é bênção da devocional, que é onde eu pelo corpo dos pés. Mas aí, do 1 ao 14 é bênção. E agora, do 15 ao 68, maldição por desobediência. Maldição por desobediência. Aí vocês param e olham para dentro de vocês, em vez de vocês olharem para a vida do outro, como um cara fala, como um cara prega, como um cara anda, olha para dentro de si, aonde a Bíblia fala assim, ó, examine-se um homem a si mesmo. Vê dentro da gente onde tem que ser mudado. Qual é o elo que eu tenho que quebrar em mim para que Cristo comece a crescer em mim? Se eu não quebrar o elo em mim, Cristo não cresce em mim. É necessário que as pessoas vejam Cristo na minha vida sem eu precisar abrir a boca. Meu gesto de andar, de conversar, de falar, de me comportar, aí sim. Vocês imaginam, está chegando a festividade aí. Você imagina pessoas que vêm de fora. Pessoas que muitas das vezes vivem debaixo de uma doutrina de uma igreja e eles começam a reparar, gente. Era hora no PGE, o pessoal anda, o pessoal levanta, olha só na hora da palavra, o pessoal está falando. Gente, por onde Cristo passou, ele foi exemplo e referência. Nós somos imagem, nós somos semelhança de Deus. Nós somos discípulos de Cristo. Ei, não temos que ser referência também, não? Não temos, não? Mas não temos que mostrar para os nossos visitantes quem nós somos? Então é o momento da gente começar a se abraçar. É o momento da gente começar a verdadeiramente mudar. Sabe por que eu vou falar para vocês? Goste. Quem está dentro do PGE vai gostar. Mas quem não está no PGE pode não gostar. Há momento de mudanças e crescimento, sabe por quê? Há uma promessa no PGE de crescimento físico. Há essa promessa no PGE. E eu vou ver isso acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário que a gente esteja como unido. Vamos parar de falar um do outro. Vamos nos ajudar. Vamos fazer com que a gente cresça. Vamos fazer com que a gente gere raiz. Estejamos alicerçados para que a gente possa fazer o ritmo. Para que a gente possa resgatar alma para Deus. Esse é o nosso chamado. Jesus Cristo não falou assim, aquele tem que estar bem arrumado, ele tem que ser formado nisso, Jesus Cristo não falou isso não. Jesus Cristo falou assim, ide, isso é uma ordem, tá? Ide, pregar o Evangelho em todo. Então, olha só, se nós temos que pregar o Evangelho, se nós estamos dentro de uma congregação onde, querendo ou não, nós somos família. Olha, se eu estiver dormindo, meu telefone ele fica ligado por causa da minha mãe. Se eu estiver dormindo, meu telefone faz plim, eu sei que é mensagem, eu abro. E se for pedido de oração, eu levanto e vou orar. Sabe por quê? Porque eu faço parte do PGE. Porque eu amo essa igreja que eu congrego. Porque eu amo meus irmãos que estão aqui, minhas irmãs. Eu amo. Então, assim, isso é que nós temos que aprender a fazer. Para que a gente possa criar raiz. Para que a gente possa estar edificado. Aí como é que eu vou estar com raiz edificado? Se eu não me preocupo com o meu irmão, eu não me preocupo com o meu próximo. Aí, gosto. Nós temos que orar pelo Joãozinho. O Joãozinho, ele fala assim, ele faz assim, Não, que isso? Como é que eu vou escolher? Como é que eu vou querer falar de um irmão desse? Eu tenho que mostrar que eu sou de Cristo. E nós só vamos conseguir mostrar que somos de Cristo se houver entendimento à palavra. Se a gente mostrar que temos humildade de ser corrigido. Porque assim, vamos lá. Quem cresce sem ser corrigido? Diz um só. Quem cresce sem ser corrigido? Diz um.
que cresce, que nunca foi disciplinado. Está escrito na Bíblia que Deus também castiga o que Ele ama, que Deus também repreende aquele que Ele ama. E por que quando a gente vai ser repreendido pelo pastor, a gente faz carinha feia, a gente fica emborradinho? Eu já fui repreendido até por irmã aqui dentro. Né, missionário Gatti? Quando eu falo para a senhora, missionário, eu não tenho esse negócio comigo não, não tenho não. Eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para somar com toda a igreja. Eu estou aqui para que eu possa verdadeiramente ver o que eu tenho visto na minha vida, sabe o quê? Mudança. Mudança. Eu tenho visto mudança. E eu falei isso hoje, lá para ela no trabalho. O quanto eu aprendi aqui e estou aprendendo. Mudança na minha vida. Eu vejo isso a cada dia, a cada instante. Eu vejo isso aí na minha vida. Mas eu aprendi. Porque eu tenho um pastor e uma pastora de briga. Eu tenho os irmãos e irmãs que são unidos, me ajudam, estão sempre me estendendo a mão, estão sempre me trazendo uma palavra. A senhora mesmo ontem foi ali e falou comigo, ela me deu uma direção, já viu o que foi feito que ela pediu? Então, quem sou eu para falar que não, missionário? Quem sou eu? Eu não sou ninguém sem Cristo na minha vida. Não adianta. Quando a senhora falou comigo, eu falei assim, eu brinquei com a senhora, falei, não sei o que, mas depois eu falei, vou lá para deixar. Já está mudado, já foi mudado conforme a senhora pediu. É isso. Crescimento em corpo de Jesus, união, respeito. É dessa forma que a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Nossa igreja vai crescer, gente. Acreditem nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É gigante já. Não, gigante pelo do Espírito Santo, eu creio. Gigante. Mas eu estou falando que nós vamos ter outras igrejas. Eu não falei outra, não. Falei outras. Em nome de Jesus Cristo. Outras. E aí? Você não acha que nós vamos nos dividir? Vocês não acham isso? Ó, fulano fica na igreja tal, fulano na igreja tal. E aí? Tem que ter o quê? União. Tem que ter união, amor a nós, para que a gente possa. E a gente só vai conseguir isso se a gente estiver aonde? Alicerçado na palavra. Quando a gente é alicerçado na palavra, sabe o que acontece? Cai por terra altivez, cai por terra vaidade, cai por terra a soberba, cai por terra aquele ímpeto da pessoa não querer ser corrigida. Aí começa a cair por terra. Aí nós começamos a ver o quê? Crescimento do Espírito Santo. Nós começamos a ver a união entre os irmãos. Vocês querem ver uma coisa? Já faz para mim, já. Mateus 7. Vamos estar finalizando aqui. 7 do 24. Vamos ler do 24 ao 29. Olha o que Deus e Jesus falam. Vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E quem é a rocha em nossa vida? Quem é a rocha? Jesus é a nossa rocha. Aleluia. Se nós estamos alicerçados em Jesus, vai vir ventania, vai vir tempestade, e não vai nos abalar. Sabe por quê? Porque nós estamos alicerçados no Rei dos Reis, nós estamos alicerçados em Jesus, então nós vamos estar prontos a passar por aquela tempestade. Agora, vamos ler aqui. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vai. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa,
e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os que ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, meus amados, olha essa passagem bíblica. Olha para dentro de nós. Olha para dentro de nós. Olha quem nós somos. Olha quem nós somos sem Jesus na nossa vida. Sem humildade, sem simplicidade, sem altivez. Nós vamos ser um homem insensato. Nós vamos construir a nossa casa na areia. E ainda vou falar mais, hein? Vamos ficar todo grandão, todo fortão, né? todo grande. Mas quando chegar o vento e a tempestade, como é que faz? Como é que faz? Então não é melhor que nós paramos, olhamos para dentro de nós e falamos assim, Senhor, eu preciso mudar. Senhor, meu Deus e meu Pai, derrama sobre a minha vida, Senhor, mansidão, humildade, Senhor. Meu Deus, que eu esteja sempre com o meu coração aberto para poder ouvir mais do Senhor, que eu possa, Senhor, aprender, Senhor, que eu possa estar, Senhor, edificado na Tua palavra, Senhor. Aí, nós vamos voltar lá para o Salmo 92, cedro do Líbano. Sabe o que ele faz? Ele cresce 5 centímetros, 2 de profundidade, em 4 anos, 20 centímetros. A raiz dele vai buscar água. Chovendo ou não, o cedro do Líbano vai atrás de alimento. O cedro do Líbano, ele vai atrás de alimento. O que é o nosso alimento? Qual é o nosso alimento? Onde é que nós vamos querer estar buscando? E aí, olha o que o cedro do Líbano faz. Cara, é incrível a natureza de Deus. Pesquise isso para vocês poderem ver. O cedro do Líbano, ele vai buscar água. Quando ele encontra uma rocha, sabe o que a raiz dele faz com a rocha? Abraça. É como nós temos que fazer com o Senhor Jesus. Abraçar. Porque Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa edificação. Então o cedro do Líbano vai lá e começa a criar várias raízes assim, abraça aquela rocha de uma tal forma. E aí, para aí? Não. Aí ele vai buscar o alimento que é a água. Aí ele continua crescendo. Olha que referência esse salmista deixou para a gente. Que nós achamos que somos alguma coisa. Só que nós não somos nada. Sim, a palavra de Deus, sem a humildade, da gente querer aprender, da gente querer crescer na palavra de Deus, nós não vamos ser nada. E isso aí me deixou muito assim, encantado, que eu quero pesquisar mais. Hoje o Cão viu como é que fiquei, não foi, Cão? Eu fui para o trabalho e comecei a querer, eu quero esculpir. Aí eu comecei a buscar um monte de coisa. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que ir. Aí quando foi mais ou menos, meio-dia e pouco, sei lá, 1 hora, fui embora. Eu nem paguei uma conta que eu tinha que pagar hoje. Vou pagar graças a Deus do juro, mas valeu a pena, sabe por quê? Porque eu comecei a entender que as minhas raízes têm que estar profundas na palavra de Deus. Aí eu comecei a entender que a minha rocha, aonde era para me ver como dificuldade, não é Jesus na minha vida, e eu tenho que abraçar esse Jesus, eu tenho que estar aprendendo, eu tenho que estar crescendo. É isso que vai fazer a diferença na minha vida. Quando eu paro para reconhecer isso, aleluia, eu falo, meu Deus, Senhor, o tempo todo eu não consigo entender que a minha raiz é isso aqui, é aprender a palavra de Deus, para que eu possa levar a palavra de Deus. Meus amados, eu quero agora orar pela igreja. Quero orar por todos vocês. Porque assim, Deus começou a falar comigo nesse salmo no Dia das Mães. E aí ontem eu conversando com o Diácono Eduardo, Diácono Eduardo, pastor,
Aí ele comentou de Salmo 91, eu falei assim, pronto, eu tenho que levar o Salmo mesmo. E assim, então eu fui estudar em cima desse Salmo. E, igreja, eu quero falar para todos vocês. Eu sei que a igreja tinha que estar mais gente aqui, mas é necessário que nós estejamos unidos. Respeito, sabe o que é respeito? É quando eu não falo do meu irmão, é quando eu não falo da minha irmã para criticar. Pelo contrário, a gente tem que nos ajudar. Então é importante para que haja esse crescimento na nossa vida. E eu vou orar a Deus agora. Amado Deus, eterno, soberano Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, para poder aprender mais da Tua palavra, para poder aprender daquilo que o Senhor quer para nós. Amado Deus, eu vim pedir ao Senhor, Pai, que a cada um, Senhor, que está aqui, Senhor, toca, Senhor, no coração, toca na mente, Pai. Abra, Pai, o entendimento, Pai. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente ser um só corpo em Cristo Jesus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, que nós possamos, Pai, verdadeiramente, Pai, fazer o segundo maior mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ensina a amar o nosso próximo, nos ensina, Senhor, a respeitar o nosso próximo, Pai. Usa, Pai, usa cada um de nós que está aqui conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Que estejamos sempre, Pai, sempre unidos, para poder ouvir e aprender mais de Ti, Senhor. Amado Deus, eu venho pedir ao Senhor também, meu Deus. Leve, Senhor, cada um, Senhor, guardado por Ti, Senhor. Que os Teus anjos estejam acampados, Senhor, na vida de cada um de nós, Pai. Que os Teus anjos estejam, Pai, entrando na nossa casa, Pai. Tocando, Senhor, no coração dos nossos familiares, Pai. Amado Deus, somente o Senhor conhece o interior, Pai. Assim como essa planta, Pai, ela custa ser viçosa, e o interior dela, que é a raiz, somente o Senhor sabe de cada um de nós. Por isso eu venho pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo de Deus entre na casa de cada um, restaurando saúde, Pai, restaurando vida, Pai, impactando, Pai, a vida de cada um, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, é isso que eu peço a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor.